Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui para falar de Vasco e dessa vez para falar de vitória do Vasco. Estreia do time na Copa Sul-Americana, terminou agora em São Januário. Vasco 1, Oriente Petroleiro 0, uma vitória muito importante para o Vasco para ganhar moral, para se reaproximar da torcida que andava meio desconfiada da equipe, e um bom resultado para levar para a Bolívia, mas não o melhor de todos, e eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Mas antes de eu começar essa análise do jogo, faço dois convites para vocês. O primeiro, se você for novo aqui no canal, para você se inscrever aqui no botãozinho vermelho, deixar seu like também, deixar seu comentário sobre o que você achou desse duelo dessa quarta-feira. E o segundo convite que eu faço para vocês é para você dar uma olhadinha, se você já conhece o meu trabalho, acompanha lá do blog, aqui do canal mesmo, me segue em rede social, enfim, que gosta do meu trabalho, para você dar uma olhadinha na nova aba de membros do canal que o YouTube liberou. Agora vocês podem ter acesso a conteúdos exclusivos que eu vou produzir aqui, muita coisa sobre a história do Vasco, vou tentar começar a produzir algumas entrevistas, reportagens mais elaboradas, não só esse comentário aqui de vídeo pós-jogo ou de alguma situação. Vou tentar trazer um pouco mais de conteúdo aqui para o canal e eu conto com esse apoio de vocês. Só dá uma olhadinha aqui na seção de membros e você escolhe lá qual plano se interessa, qual que você pode participar. Bom, mas vamos falar de futebol. Vitória do Vasco 1-0 sobre o Oriente Petroleiro. Como eu disse aqui, poderia ter sido bem mais e o Vasco criou para ser bem mais. Se a gente for olhar só o resultado, 1-0, não é nem de perto o melhor resultado para se levar num jogo de mata-mata. 1-0 dentro de casa é a vantagem mínima que o time leva para depois jogar fora. Mas a grande questão é que se você não jogar bola, independente do resultado que você faça dentro de casa, sua situação pode complicar. Um exemplo bem claro disso foi o Vasco e Jorge Wilstermann, 2018, se eu não me engano, pela Libertadores, que o Vasco fez 4-0 dentro de São Januário e tomou de 4 na Bolívia, jogando na altitude. Lembrando que o Vasco dessa vez não joga na altitude da Bolívia. A partida contra o Oriente Petroleiro não é numa altitude, como foi com o Jorge Wilstermann. É uma partida normal, num local, numa altitude comum, nada demais. Então o Vasco não vai ter essa preocupação em relação à altitude. A grande questão, como eu disse aqui, se você não jogar bola, independente se você faz 1, 2, 3 ou 4-0, você pode se complicar na partida de volta. O Vasco venceu de 1-0 em São Januário jogando bola, principalmente no primeiro tempo da partida. Na segunda etapa, o Vasco parece que perdeu um pouco do tesão, muita parte física também. O Vasco teve uma queda física muito grande, o Vasco jogou muito no primeiro tempo, acelerou muito o jogo e no segundo fisicamente caiu. E como todo mundo conhece, o elenco do Vasco tem suas limitações até para reposição. Tanto que o Abel acabou entrando ali só com o Juninho e com o Vinícius, não fez nem a terceira alteração na equipe, que faltavam até peças para você trocar ali. Teria que trocar o Ribamar pelo Cano ou te sacar o Thales Magno, não fazia muito sentido uma nova alteração no time e ele acabou fazendo só duas e o time caiu de rendimento ali no finalzinho do segundo tempo. Faltou, como eu falei, que faltou um pouco de tesão em alguns lances ali. O próprio Vasco não teve muita pressa para bater o lateral, para cobrar uma falta. Então meio que ficou satisfeito com o resultado, talvez até um pouco precavido pelo que aconteceu contra o Botafogo. O time jogou bem contra o Botafogo, foi tentar pressionar no fim da partida, tomou um contra-ataque e acabou saindo derrotado. Acho que talvez essa falta de confiança da equipe tenha pesado também ali na reta final, principalmente nos 15 minutos finais, que o time tirou um pouquinho o pé e produziu muito pouco. Mas falei aqui que o primeiro tempo foi muito bom, vamos voltar um pouco mais. Além disso, voltar inclusive para o jogo do Botafogo. O Vasco tem uma grande mudança nesses últimos dois jogos, que foi a volta do esquema que foi adotado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Vasco, o Abel Braga, vinha jogando, inclusive eu fiz na análise dele aqui, já falava isso, sempre gostou de jogar num 4-2-3-1, ou como ele mesmo chama, um 4-2-4, que ele coloca o centroavante nessa linha, junto com os meias e atacantes pelos lados. Então o Vasco tinha muita dificuldade para fazer a transição, porque os laterais produziam muito pouco e os dois volantes ficavam sobrecarregados fazendo essa saída de bola com essa última linha muito avançada sem participar do jogo. A gente criticou bastante aqui Thales Magno e Marrone jogando muito avançados, participando pouco e jogando por dentro. Tanto contra o Botafogo quanto nessa partida agora contra o Oriente Petroleiro, isso mudou.
Em alguns momentos, Thales Magno e Marrone trocaram de lado, Marrone voltou a jogar no lado esquerdo e o Thales na direita. Inclusive o gol do Cano, que estava impedido e o juiz não marcou, foi numa jogada do Thales pela direita e o cruzamento. Outras boas jogadas surgiram também dessa inversão. O que muda isso? Eu já expliquei aqui em outros momentos. Quando os dois jogam de pé invertido, por exemplo, o destro na esquerda e o canhoto na direita, a tendência é que eles cortem para dentro e afunilem o jogo. O Vasco várias vezes embolava no ataque por conta disso. Quando tem essa inversão, a tendência é que os dois vão buscar a linha de fundo e não o jogo por dentro. Foi o que o Thales fez exatamente no lance do gol. Essa é uma das mudanças da equipe. E o Vasco mudou também o conceito, a ideia, a formação inicial do jogo. O Vasco muitas vezes entrou com Gabriel Peck para formar essa linha de 4. Dessa vez jogou com essa linha de 3, principalmente quando tinha bola. Quando não tinha bola, se defendia no 4-1-4-1, com esses pontas por fora, Marrone e Thales, 2 volantes por dentro. Nesse caso jogaram Marco Júnior e Raul, Marco Júnior mais pela esquerda, Raul pela direita e o Andrei fazendo o primeiro volante. Então, exatamente o que fazia o Vasco do Luxemburgo com outras peças ali. O Richard fazia a função do Andrei, o Marrone e o Rossi jogavam sempre pelo lado, nunca de pé trocado. Essa é uma das mudanças durante o jogo. Houve essa troca em diversos momentos. O Thales acabou até passando mais tempo realmente na esquerda do que na direita. Não entendi o porquê, mas teve em alguns momentos essa alteração de postura desses dois pontas. E isso o Vasco ganhou muito porque conseguiu aprofundar as jogadas. Não teve mais ninguém se embolando no ataque, nem por dentro e nem pelos lados, ficava na dependência das subidas dos laterais. Os laterais puderam avançar, a gente fala muito de jogar atrás da linha da bola. Os laterais não eram o último passe a receber, eles construíam mais de trás. O Henrique fez boa partida pela esquerda, o Pikachu muito bem pela direita, até pelo fato do Pikachu ser muito mais ofensivo que o Henrique. Então consegue construir, consegue aparecer muito mais no jogo do que o Henrique, mas o Henrique completou 150 jogos pelo Vasco, talvez tenha feito uma das suas melhores partidas desde que estreou como profissional do clube, sempre foi jogador do Vasco. Gostei muito da participação dele, gostei do Pikachu. O Thales conseguiu construir muito melhor que o Marrone, muito mais que o Marrone. O Marrone ainda teve muita dificuldade, apesar de ter criado uma boa chance no primeiro tempo, acabou parando ali no goleiro. O Cano participando muito mais do jogo, saindo. Falei aqui que o Vasco afunilava muito nas partidas iniciais, jogando por dentro. Uma das mudanças também foi isso. O Cano atuou muito mais fora da área do que dentro. O toque só que ele fez o gol, que foi a jogada na área. Toda a construção antes do Cano foi fora da área. Até comentei lá no Twitter, ele acertou 5 ou 6 inversões de jogo, perfeita, tanto com a direita quanto com a esquerda, mostrando uma qualidade absurda. Já tinha feito isso nos primeiros jogos também, se eu não me engano, contra o Bangu, estreia do Vasco. No ano ele já havia acertado 2 ou 3. Então, mostrou muita qualidade, conseguiu desafogar esse jogo, assim como o Andrei. Muita gente questionou a entrada dele no lugar do Bruno Gomes. Concordo que o Bruno Gomes era um dos destaques desse time, mas o Abel tem como ideia usar o Andrei, aparentemente, como primeiro volante. E o Andrei foi muito bem contra o Botafogo, eu já havia elogiado aqui, fiz uma matéria lá para o Lance, também para o Números da Bola, trazendo todos os dados. Andrei foi líder de desarme, de assistência para finalização, e dessa vez, mais uma vez, quebrando muito bem a linha. Ou seja, o Bruno Gomes, ao meu ver, é muito mais um organizador, um jogador que controla bem o jogo e gira muito bem o jogo. O Andrei já é mais vertical do que o Bruno. Isso em alguns momentos é ruim, porque se você errar esse passe como o último homem ali dessa linha defensiva, pelo menos a linha do meio campo, na verdade, você constrói um contra-ataque muito perigoso contra você. Então você tem que ter uma noção muito grande de onde você pode forçar o passe e onde não. Às vezes o Andrei erra isso, mas dessa vez, mais uma vez, assim como contra o Botafogo, ele foi muito bem nessa construção de jogada por dentro. Então o Vasco conseguia construir pelos lados, com Thales e Marrone e o apoio dos laterais, e conseguia construir por dentro com essa chegada do Andrei e a aproximação do Marco Júnior. Vasco colocou 3 bolas na trave, 2 com o Marco Júnior e uma com o Erley. Fez um 1-0, teve um pênalti no Henrique, não marcado na segunda etapa. Falei aqui que o gol do Cano estava impedido, mas o Vasco teve um pênalti também claramente não marcado na segunda etapa. Uma cama de gato
não sei se não é tradicional a palavra que eu ia dizer, mas clássica, né? Todo mundo, desde a pelada, aprende que não pode fazer isso, e o defensor sequer subiu para disputar a bola com o Henrique subiu para cabecear e ele foi só no corpo dele, jogada perigosíssima, pode machucar sério um jogador por conta disso, e o árbitro, por segurança, aparentemente preferiu dar falta do Henrique do que marcar o pênalti. Enfim, mas o Vasco construiu para fazer um placar muito maior. Como eu disse aqui, o resultado é magro, foi uma vitória magra do Vasco e vai ter que jogar no limite lá na Bolívia. Mas pelo que jogou de bola, leva para a Bolívia uma vantagem, chega na Bolívia com uma moral muito maior do que entrou em São Januário. Inclusive com uma confiança muito maior até para a disputa do estadual. Aparentemente o Abel Braga achou a sua formação ideal, aí não digo nem de quem vai ser titular e quem vai ser reserva, mas de esquema tático ideal desse time, exatamente o mesmo que usava com o Luxemburgo no ano passado. Pelo que o Vasco tem no elenco, é realmente o mais seguro. O Vasco não tem nenhum meia de criação que o Abel gosta de utilizar. Já falei isso aqui diversas vezes. Ele gostaria de ter pelo menos um meia-direita canhoto para fazer o que o Scarpa fazia no Fluminense, o D'Alessandro fazia no Internacional com ele, o Everton Ribeiro fazia com ele no Flamengo, e o Vasco não tem ninguém. Já fiz um vídeo aqui informando que o Vasco tem o interesse em retornar o Felipe Ferreira, mas só para o Campeonato Brasileiro. E no mercado até agora o Vasco não conseguiu nenhum outro nome que fizesse essa função. O mais seguro nesse momento realmente é atuar com essa linha de 3 volantes e esses 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante mais avançados, que é assim que essa equipe já se salvou do rebaixamento no ano passado e fez uma campanha até digna pelo material que tinha em mãos, e agora tenta retornar também às boas atuações, agora sob o comando do Abel Braga, não mais com o Luxemburgo. Foi bem contra o Botafogo, como eu falei aqui, apesar da derrota, e foi muito bem contra o Oriente Petroleiro nessa partida em São Januário. O 1-0 poderia muito bem ter sido 2-3 pelo que o Vasco construiu. O Oriente Petroleiro praticamente só assustou em bola alçada na área e o Vasco também conseguiu assustar eles. Então, se o jogo aéreo deles é uma arma para eles, também pode ser para o Vasco. Marrone 2 vezes cabeceou sozinho dentro da área e o Erley também colocou na trave, com o Marco Júnior completando também na trave em sequência. O Vasco então mostrou algumas armas, muito mais armas que o Oriente Petroleiro, e tem tudo para conseguir essa vaga também lá na Bolívia. Bom, galera, é isso. Saudações, até a próxima.